Vocês vão ter o regimento. Vocês vão ter duas portarias, tá? Aliás, uma portaria que é a 723, que é a que fala das revistas, e a lei das gratificações. Tá certo? Esse é o material que tem aí. São 35 questões a respeito desse assunto. É difícil? Não, não é. Não é difícil. Você só tem que entender algumas nomenclaturas. Por exemplo, como é que se divide as unidades prisionais, quem vai dirigir essas unidades prisionais, o que é direito, o que é dever, o que é regalia, o que pode ser entregue ao preso, qual é a função específica do preso enquanto presidiário dentro dessa unidade prisional, o que eu posso estender a ele, o que ele tem que me dar em contrapartida, enfim. Tudo isso aí vai estar dentro desse regimento deles, tá? Esse regimento também teve alterações, tá? Ele teve alterações em 2015. E aí quem está com o material, dá uma olhada se tem essas alterações também, tá? A portaria da revista, ela é de 2014. E das gratificações, eu não lembro agora se é 2014 também ou se é 2015, tá? Mas tem alterações também em 2011. Acho que é de 2011, tá certo? Dá para começar pela primeira questão já? Pega essa primeira questão logo aí, tá bom? Dentro da estrutura organizacional das unidades prisionais do Estado do Ceará, fica estabelecido que o cargo de gerente administrativo, surgiu uma figura aqui de gerente administrativo. Dentro das unidades prisionais, elas vão ser dirigidas por um cara que é o diretor, tá? Mas ele vai ser assessorado. Assessorado por quem? Pelo diretor adjunto, pelo chefe da segurança, pelo chefe dos agentes penitenciários. Agora eu tenho uma dúvida. Quem é que vai exercer essas funções aí? Cara, quem vai exercer essas funções, por exemplo, aqui, ó, vai ser um servidor. Dá para enxergar lá atrás? Dá? E aí, meu filho, beleza? Mais ou menos? Vai dar certo. Servidor da Secretaria, vou aumentar a letra, tá? Da Secretaria de Justiça. Preferencialmente, tá? Nesse caso aqui, ele teria que ser formado em algumas áreas específicas, como direito, pedagogia, ciências sociais e sociologia. Tá certo? O adjunto, ele tem que ser servidor da Secretaria de Justiça. E esses dois aqui, ó, eles têm que ser agentes penitenciários, tá? Só que eu acho que a questão fala também de um tal de um gerente. O que mais? Gerente administrativo? Quem é o gerente administrativo? Outro servidor da Sejus, tá? Servidor da Secretaria de Justiça. Até aí, tranquilo? Dúvida?
Tá aqui, sociologia, não? Ah, psicologia, valeu, cara, foi mal. Psicologia. Diz, cara. Preferencialmente no caso do adjunto. Quando ele fala aqui do diretor, cara, ele não especifica, eu acho que ele não especifica no caso da Secretaria de Justiça, eu acho que o preferencialmente vai ser no caso do adjunto. Não, direção não. Direção não. Direção pode ser, inclusive, até porque nos casos atuais você tem oficial da polícia dirigindo hoje as unidades prisionais. Você tem major e tem tenente-coronel hoje que está dirigindo Você tem preferencialmente o agente, você tem preferencialmente o servidor da Sejus, mas você pode ter outros profissionais sem problema nenhum, tá? Pelo menos segundo a regra, segundo a norma, a lei do regimento, não tem como ter não, tá? Qual é a função de cada um aqui? Vocês viram que eles têm funções específicas, né? Tem a função do diretor, ele tem lá as suas competências, o adjunto tem uma série de competências, o chefe da segurança, o chefe dos agentes penitenciários e o agente administrativo. Todos eles aqui fazem o quê? Eles auxiliam nas funções o diretor das unidades prisionais, tá? O diretor das unidades prisionais, tá bom? O que a primeira questão está dizendo aí? Acho que eu tenho coisa demais já da primeira. Dentro da estrutura organizacional das unidades prisionais do Estado do Ceará, fica estabelecido que o cargo de gerente administrativo deverá ser ocupado por servidor de carreira da Secretaria de Justiça e Cidadania. Certo ou errado? Correto, cara, tá? Isso aqui tá lá no artigo 22. Gerente administrativo, servidor de carreira da Sejus, tá? Servidor de carreira da Secretaria de Justiça. Cara, no site da Sejus, que é o próprio site do governo do estado, vocês podem acompanhar tudo isso aqui que for relacionado à parte carcerária, à parte das unidades prisionais. E lá eles têm uma contabilização. Vocês sabem qual é o número de encarcerados no Brasil hoje? Em média, número de presos no Brasil hoje? Quem tem uma noção? Mano, eu nunca ouvi dizer, pois chuta um número. Quanto? Puta que pariu, aí também é foda, né, brother? Aí tu lasca. Não, menos, bem menos. Quanto? 600 mil. 600 mil é a população carcerária no Brasil hoje. Tem um estudo, eu não sei se alguém lembra daquele Tropa de Elite, quando o cara vai começar o Tropa de Elite 1, se não me falha a memória, acho que é o 1, ou é o 2, né? Que ele fala que em pouco tempo você vai ter mais gente presa do que na rua, né? Você já viram que aquilo ali faz sentido? Faz porque realmente o número de encarcerado ele aumenta 10 vezes o número de pessoas, isso proporcionalmente, claro. Senão a gente teria um número de presos bem maior. E qual é o número de presos hoje no Ceará? Wagner, não tem como acompanhar isso. Tem. No site da Sejus tem como você acompanhar de 2008 até 2015. Até dezembro de 2015 tem como vocês acompanharem, tá? Final do ano, desse ano, agora vocês vão ter o número também de 2016. Qual é o número hoje? Qual foi o número em 2008? Qual é o número hoje em 2015? Em 2008 vocês tinham cerca, a gente tinha cerca de 12 mil presos. Aqui, cara, não é questão de condenado não, cara. É em algum tipo de unidade. O cara pode estar preso provisoriamente, o cara pode estar num outro sistema que é o semiaberto, enfim. De antemão eram 12 mil. Quase 10 anos depois. São quantos hoje? Aumentou quanto, mais ou menos? Quanto? Beleza, ninguém falou, né? Mas 25 mil, cara. Mas olha, 25 mil para 600 mil é pouco. Realmente é pouco. Se a gente for comparar a base brasileira, né? O número de presos no Brasil é pouco, tá?
Se você comparar, por exemplo, com um estado bem menor do que o Ceará, que é o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem mais de 34 mil presos. Mais de 34 mil presos. O Ceará tem bem menos, tá? Quem é o atual secretário de Justiça hoje? Como é o nome do homem? Hélio Leitão. Tá? Hélio Leitão. Jurista, advogado. Quem era anterior a ele? Alguém lembra? Olha, o que é que... Mariana Lobo. Anterior. Mariana Lobo. Cara, defensora pública. Essa aqui realmente fez muita coisa dentro da pasta da Secretaria de Justiça, para quem não sabe, tá? Eu tenho um amigo meu que foi... Amigo assim, né? Mas é amigo mesmo. Que foi diretor de uma das CPPLs. E foi depois que interviu numa rebelião. Ele era um dos oficiais da PM na época, que estava numa das rebeliões da CPPL-2. Ele conseguiu argumentar com o preso antes do pessoal do batalhão de choque chegar. E aí ele conseguiu desfazer a rebelião em pouquíssimo tempo, só na base da conversa. Aí ela atribuiu a ele uma condição que ele passou a exercer dali para frente, que foi a de diretor de um dos presídios dela, que ela comandava como pasta, como secretária de Justiça. Fez muita coisa, inclusive é dela essa iniciativa aqui, ó, das modificações ligadas à revista. O que é que se tinha antes, o que é que se tem hoje relacionado à revista? A gente tem algumas questões referente à revista de parentes e de quem vai visitar preso nessas unidades prisionais. Você tinha um negócio chamado desnudamento. O que é um desnudamento? Desnudamento é mandar nudes, pronto, né? Para alguém. O camarada ia visitar um preso, por exemplo, e passava por algumas situações meio complicadas, situações meio constrangedoras, que hoje, tecnicamente, eu não estou dizendo que isso é impossível de acontecer na prática. A gente está falando de uma lei, e a lei é específica quando ela veda todo tipo de desnudamento. Então isso vem a partir dessa portaria aqui, ó. Portaria 723 de 2014. Essa que está na prova do negócio de vocês aí é? É a mesma portaria? Alguém já olhou? Sim ou não? Mas vocês não abrem a boca não, é? Porra é essa? É a mesma portaria que está aí. Essa portaria aí ia dar trabalho de vocês conseguirem ela, tá? Eu já fica aí para que vocês deem uma lida. Só são 3 artigos. 3. Você só precisa saber de 2. O primeiro e o segundo. O terceiro é só quando ela vai entrar em vigor. Se não me falar a memória, 45 dias depois dela já ter sido sancionada, não é isso? Então, assim, a questão da revista, ela tem toda uma modificação a partir de 2014, e justamente quando teve à frente, como secretária de Justiça, a defensora pública, a Mariana Lobo. O Hélio Leitão, o que é que se cobrava antigamente? O que é que se cobrava para que as pessoas tivessem um pouco mais de credibilidade na pasta? Que se colocasse um secretário de Justiça ligado à função, ou um jurista, um defensor público, um promotor, alguma coisa do gênero. E aí vem sendo adotado nos últimos 2 governos, no governo do Cid Gomes, o governador que saiu, e no governador atual, o Hélio Leitão, o governador atual, o Camilo Santana, o Hélio Leitão que assumiu a pasta. E aí você tem poucos incidentes. Estou querendo dizer também que quem estava antes deles dois aqui causava algum tipo de problema, até porque está sendo gravado tudo aí, né? Foda. Aí lasca, eu já estou cheio de problema hoje. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Essa primeira parte? Alguma dúvida? Nada? Todo mundo calado pra caralho mesmo, né? Então vamos lá. Segunda. Colocaram a questão artigo 22? Coloquem aí. Artigo 22 na primeira questão, tá? De onde? Do Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Ceará. Regimento Geral dos Estabelecimentos prisionais do estado do Ceará, tá? Essa lei aqui é tão foda de você encontrar
que você vai achar ela um link numa entrevista para achar essa... Só para vocês terem uma noção de como é complicado achar ela. Então, como eles não atribuem, quando você vai baixar, por exemplo, no sindicato dos agentes, lá tem a lei, mas tem ela desatualizada, tem ela de 2009. E aí as atualizações dela, meu amigo, de lá para cá foram várias. E aí o cara pega o material e vai estudar por base do último concurso, por exemplo. Pega o material completamente desatualizado, principalmente essa parte mais ligada à parte das revistas e tal. Então, o Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará eu dou a vocês ainda hoje, tá? Não se preocupem não. Segunda questão, vamos lá. Vocês estão calados mesmo, não adianta puxar a conversa não. Ontem foi o menino, né? O Felipe, foi o Grangeiro ontem. Foda, né? O Grangeiro. Mentira, pula do barco. Mentira. Meu pirado, né, cara? Ele, meu pirado. Ele tava me chamando pra fazer um cruzeiro aí, brother. Cruzeiro pela Europa. Aí eu disse, cara, tem que arrumar uma vaga pra minha esposa. Ele, nós dois e tal. Nós dois é foda, né? Parceiro e tudo, mas não dá, né, velho? Cara, coloca aí, segunda questão, vamos lá. Flauzino é parceiro, né, cara? É diferente. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Vamos lá. Hospital de Custódia e Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Ele é diferente do hospital geral. Hospital geral. Qual é o restante da nomenclatura dele? HGF? Não, mas... HGF. Cara... Sim, vamos lá. Depois eu lembro aqui, já. Psiquiátrico, cara, ele vai estar ligado aqui. Problemas psíquicos. Do preso. Tá? O que a questão diz aí? Vamos lá. O Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico destina-se ao cumprimento de medidas de segurança e ao tratamento psiquiátrico separadamente, devendo adequar-se às normas aplicáveis ao tratamento das respectivas insanidades, cara. Certo ou errado? E sanatório, cara, aqui, ó. Sanatório penal, né não? Sanatório penal. Tá bom? Tá certo, é isso aqui. Qual é a diferença aqui? É porque nesse caso aqui, ele vai estar ligado a doenças infecto-contagiosas. Tipo, Wagner, tipo tu tá trabalhando e tem um preso que tem AIDS, tem o vírus HIV e vem todo ensanguentado porque acabou de ser furado com um coçou que vem na tua direção. Aí tu abraça o preso e leva ele para a enfermaria. É tipo isso, tá? Quando acontecer, quem vai tomar conta é isso aqui, ó, o Hospital Geral e o Sanatório Penal, tá? Esse aqui, quem é que vai assumir aqui? Esses dois. Já viram isso aqui? Quem é que vai exercer a função de diretor desses dois hospitais? Você acha que pode ser um agente penitenciário com formação de nível médio? Diretor do hospital? Não, né? Ser preferencialmente, servidor da secretaria. Agora sim, com formação na área, né? Formação na área. Saúde. Tá certo? Beleza? Esses dois hospitais aqui fazem parte do que a gente chama de unidades prisionais. Quais são as unidades prisionais?
E só na hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem, viu? Não tem nenhum problema não. Tá? Unidades prisionais. Apareceram duas aí. Quais foram? O hospital. Eu vou botar hospital. Não, vou botar normal, do jeito que está lá. Como é? Hospital Geral Sanatório Penal. E o outro é o Hospital de Custódia. Isso aqui são unidades prisionais. Essas duas unidades prisionais, elas ficam onde? Vocês sabem? Onde é que elas ficam? Dentro dos complexos do próprio presídio, das CPPLs. Elas ficam lá em Taitinga hoje, tá? Quem foi que inaugurou? Inaugurou é foda, né? Mas isso aqui foi no governo do Arthur Costa e Silva, tá? Na época da ditadura militar, década de 60, tá bom? Pouco tempo que ele permaneceu no poder. O que mais que vocês têm aqui nas unidades prisionais? Vocês têm penitenciárias. Penitenciárias. Vocês têm as colônias, que nem são mais colônias agrícolas, né? Nem tem mais aqui. Eram as colônias agrícolas. Agora elas também são industriais e mistas, né? Industriais e mistas. O que mais que vocês têm? As casas de albergado. Casas de albergado. O que mais? Vocês têm as casas... Deixa eu ver aqui, casas de albergado, colônias agrícolas, penitenciárias, hospital de custódia, cadeia pública. Cadeia pública. E as casas de privação provisória. Beleza? Boto já aí como é que serve cada uma delas, tá bom? Segunda questão, tá certo ou errada? Tratamento psiquiátrico separadamente, devendo adequar-se às normas aplicáveis ao tratamento das respectivas insanidades. Correta, tá, gente? Correta. Artigo 14. Artigo 14 na segunda questão. Do regimento. Tá aqui regimento interno para ficar mais fácil, tá? Correta. Alguém tá copiando alguma coisa antes de eu começar a apagar tudo? Rapidão, lá, 1 minuto. Alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Tá rápido demais? A resposta da primeira estava certa, não estava não? Não botei no quadro não? Estava certa a primeira e está certa a segunda. O preso comprovadamente portador de doença mental deverá ser imediatamente encaminhado ao estabelecimento adequado para o seu tratamento, lá não podendo permanecer além do tempo necessário ao seu pronto restabelecimento, atestado pelo serviço médico local. Certo ou errado? Correto, tá? Correta. Artigo 14, parágrafo 1º. É claro que ele só vai ficar o tempo necessário. Tempo necessário ao restabelecimento da sua condição, de saúde, tá? Wagner, o que acontece, por exemplo, quando o camarada, por exemplo, ele mata uma pessoa e tem algum tipo de distúrbio mental? Seria esse o local que ele seria designado, sim ou não? O que vocês acham? Quem mata uma pessoa, comete um crime, de repente tem algum tipo de problema mental. Vocês acham que ele vai para um presídio comum? Não, né? Ele vai para um local específico. Qual seria esse presídio específico aqui? Qual seria essa unidade prisional? Seria o hospital geral ou o hospital de custódia? Hospital de custódia, tá?
Taitinga, os dois. Quase todos os complexos estão em Taitinga. Até porque os outros que foram desativados são os que eram antes, né? O IPPO foi desativado, que eram as casas de privação. O albergado foi desativado. O que mais? O Amanari foi desativado, que era a colônia agrícola. Você não tem hoje um local provisório para o cara, para o preso provisório. Você não tem, você vai jogar ele no meio dos outros. Cara, é assim, eu não sei se vocês estão na vibe ainda, né? Eu não sei como é que tá aí, eu ainda estou naquela desacelerada ainda do concurso anterior. Mas procurem, cara, documentários ligados à área de vocês, para vocês já terem uma noção do que vocês vão pegar lá na frente. Questão de como é que funciona a comunidade carcerária, cara, documentário sobre CPI de presídio, CPI da condição de preso. Isso tudo ajuda para você mentalizar a coisa, cara, a profissão, para internalizar a coisa. Não adianta ficar só naquela coisa teórica da lei, do artigo, da norma. Procure entender como é que funciona na prática também. Procura esses vídeos, cara. Hoje eu passei o dia olhando, ó. Vou mentir, eu já tô igual, tipo um agente penitenciário já. Quase. Quase um agente penitenciário. Diz. É difícil, cara. Tem um caso específico, né? Não sei se vocês lembram do caso, o caso do Champinha de São Paulo, que matou aquela menina quando ele tinha 16 anos. Ele matou a menina, ele estuprou ela por 3 dias, matou o noivo, o namorado dela, e depois matou a menina, né? Depois ela foi morta também. Esse cara, quando ele completou 18 anos, ele tinha que sair. Ele tinha que sair. E aí colocaram ele num desses hospitais psiquiátricos aqui, porque ele não tinha condição, a mínima condição de viver em sociedade. E esse cara está sendo colocado até hoje, mesmo não tendo previsão legal para isso. Ninguém assume a responsabilidade de dizer assim, o cara não pode ficar. Poder não pode, mas ninguém bota na rua. Quem é que vai assinar para o cara ir para a rua? Pra ele fazer a mesma coisa no dia seguinte? Não tem como, tá? É. Tem a possibilidade desse concurso de agente penitenciário ser provisório, tem? Cara, olha, foi comentado pelo governador há pouco tempo atrás, de que a previsão é que não tivesse o concurso, que fossem chamados agentes provisórios, e se fosse o caso, buscar de outros estados. Só que você termina pagando, em termos de gratificação para o cara que vem de fora, o que você pagaria num concurso aqui. Então não faz muito sentido. Fazer uma chamada mesmo para que o cara exerça a função provisoriamente é complicado, porque também seria edital, também seria mediante concurso, mesmo que seja de seleção simplificada. Então é meio complexo você entender que não teria o concurso. Eu acho mais prático ele fazer o concurso. Mesmo que ele não chame o número, que ele de repente eram 1000 vagas, ele só resolveu fazer para 200, entendeu? Mas o concurso eu acho pouco provável que não aconteça. Eu acho sim realmente que acontece no primeiro semestre, tá? Acontece sim. Eu acho mais fácil o concurso do que a chamada de forma provisória. Porque muita gente vai sair para PM agora. Muita gente vai sair. Foda, né? Eu dei aula agora para guarda municipal fardado para concurso da polícia. Eu disse assim, cara, tu quer um conselho? Eu estou há 18 anos na PM, eu te dou um conselho massa. Tu nunca vai esquecer o que eu vou dizer agora. Tu é louco, mano, se tu querer sair da guarda municipal, tu pastora o que na rua quando tu tá trabalhando? Vamos pro que tu tá pastorando? Tu não só pastora praça, escola, um taserzinho. Se o cara correr para aquela porta, tu já não atira mais nele, né? Que o taser vai só até aí, né? Pra que milhão, mancho? Não é só cumprir tabela. Aí tu quer ser polícia, mano, pra tá trocando tiro com bandido, pra tá nas festas por aí de madrugada, bebe, querendo resolver o problema do mundo, resolvendo, o cara tá sendo assaltado, eu vou me meter agora, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, mano. Sem sentido, tá? Mas eu indico, quem tá na PM sair pra agente penitenciário, eu acho a melhor coisa do mundo. O inverso eu já não vejo muita vantagem não, viu? Qual é a próxima aí? Quarta. As cadeias públicas destinam-se prioritariamente ao recolhimento de presos em regime aberto. E aí? Cadeia pública, ela vai estar onde? Cadeia pública está aqui. Presos e presas provisórios. Vocês vão ter o regimento. Vocês vão ter 2 portarias, tá? Aliás, uma portaria que é a 723, que é a que fala das revistas, e a lei das gratificações. Tá certo? Esse é o material que tem. São 35 questões a respeito desse assunto. É difícil? Não, não é. Não é difícil.
Você só tem que entender algumas nomenclaturas. Por exemplo, como é que se divide as unidades prisionais, quem vai dirigir essas unidades prisionais, o que é direito, o que é dever, o que é regalia, o que pode ser entregue ao preso, qual é a função específica do preso enquanto presidiário dentro dessa unidade prisional, o que eu posso estender a ele, o que ele tem que me dar em contrapartida, enfim. Tudo isso aí vai estar dentro desse regimento deles, tá? Esse regimento também teve alterações, tá? Ele teve alterações em 2015. E aí quem está com o material, dá uma olhada se tem essas alterações também, tá? A portaria da revista, ela é de 2014. E das gratificações, eu não lembro agora se é 2014 também ou se é 2015, tá? Mas tem alterações também em 2011. Acho que é de 2011, tá certo? Dá para começar pela primeira questão já? Pega essa primeira questão logo aí, tá bom? Dentro da estrutura organizacional das unidades prisionais do Estado do Ceará, fica estabelecido que o cargo de gerente administrativo, surgiu uma figura aqui de gerente administrativo. Dentro das unidades prisionais, elas vão ser dirigidas por um cara que é o diretor, tá? Mas ele vai ser assessorado. Assessorado por quem? Pelo diretor adjunto, pelo chefe da segurança, pelo chefe dos agentes penitenciários. Agora eu tenho uma dúvida. Quem é que vai exercer essas funções aí? Cara, quem vai exercer essas funções, por exemplo, aqui, ó, vai ser um servidor. Dá para enxergar lá atrás? Dá? E aí, meu filho, beleza? Mais ou menos? Vai dar certo. Servidor da Secretaria, vou aumentar a letra, tá? Da Secretaria de Justiça. Preferencialmente, tá? Nesse caso aqui, ele teria que ser formado em algumas áreas específicas, como direito, pedagogia, ciências sociais e sociologia. Tá certo? O adjunto, ele tem que ser servidor da Secretaria de Justiça. E esses dois aqui, ó, eles têm que ser agentes penitenciários, tá? Só que eu acho que a questão fala também de um tal de um gerente. O que mais? Gerente administrativo. Quem é o gerente administrativo? Outro servidor da Sejus, tá? Servidor da Secretaria de Justiça. Até aí, tranquilo? Dúvida? Aqui, sociologia, não? Ah, psicologia, valeu, cara, foi mal. Psicologia. Diz, cara. Preferencialmente no caso do adjunto. Quando ele fala aqui do diretor, cara, ele não especifica, acho que ele não especifica no caso da Secretaria de Justiça,
Eu acho que o preferencialmente vai ser no caso do adjunto. Não, direção não. Direção não. Direção pode ser, inclusive, até porque nos casos atuais você tem oficial da polícia dirigindo hoje as unidades prisionais. Você tem major e tem tenente-coronel hoje que está dirigindo Você tem preferencialmente o agente, você tem preferencialmente o servidor da Sejus, mas você pode ter outros profissionais sem problema nenhum, tá? Pelo menos segundo a regra, segundo a norma, a lei do regimento, não tem como ter não, tá? Qual é a função de cada um aqui? Vocês viram que eles têm funções específicas, né? Tem a função do diretor, ele tem lá as suas competências, o adjunto tem uma série de competências, o chefe da segurança, o chefe dos agentes penitenciários e o agente administrativo. Todos eles aqui fazem o quê? Eles auxiliam nas funções o diretor das unidades prisionais. Tá? O diretor das unidades prisionais, tá bom? O que a primeira questão está dizendo aí? Acho que eu botei coisa demais já da primeira. Dentro da estrutura organizacional das unidades prisionais do Estado do Ceará, fica estabelecido que o cargo de gerente administrativo deverá ser ocupado por servidor de carreira da Secretaria de Justiça e Cidadania. Certo ou errado? Correto, cara, tá? Isso aqui está lá no artigo 22. Gerente administrativo, servidor de carreira da Sejus, tá? Servidor de carreira da Secretaria de Justiça. Cara, no site da Sejus, que é o próprio site do governo do estado, vocês podem acompanhar tudo isso aqui que for relacionado à parte carcerária, à parte das unidades prisionais. E lá eles têm uma contabilização. Vocês sabem qual é o número de encarcerados no Brasil hoje? Em média, número de presos no Brasil hoje? Quem tem uma noção? Mano, eu nunca ouvi dizer, pois chuta um número. Quanto? Puta que pariu, aí também é foda, né, brother? Aí tu lasca. Não, menos, bem menos. Quanto? 600 mil. 600 mil é a população carcerária no Brasil hoje. Tem um estudo, eu não sei se alguém lembra daquele Tropa de Elite, quando o cara vai começar o Tropa de Elite 1, se não me falha a memória, acho que é o 1, ou é o 2, né? Que ele fala que em pouco tempo você vai ter mais gente presa do que na rua, né? Você já viu aquilo? Aquilo ali faz sentido? Faz porque realmente o número de encarcerados ele aumenta 10 vezes o número de pessoas, isso proporcionalmente, claro. Senão a gente teria um número de presos bem maior. E qual é o número de presos hoje no Ceará? Wagner, não tem como acompanhar isso. Tem. No site da Sejus tem como você acompanhar de 2008 até 2015. Até dezembro de 2015 tem como vocês acompanharem, tá? Final do ano, desse ano, agora vocês vão ter o número também de 2016. Qual é o número hoje? Qual foi o número em 2008? Qual é o número hoje em 2015? Em 2008 vocês tinham cerca, a gente tinha cerca de 12 mil presos. Aqui, cara, não é questão de condenado não, cara. É em algum tipo de unidade. O cara pode estar preso provisoriamente, o cara pode estar num outro sistema que é o semiaberto, enfim. De antemão eram 12 mil. Quase 10 anos depois. São quantos hoje? Aumentou quanto, mais ou menos? Quanto? Beleza, ninguém falou, né? Mas 25 mil, cara. Mas olha, 25 mil para 600 mil é pouco. Realmente é pouco. Se a gente for comparar a base brasileira, né? O número de presos no Brasil é pouco, tá? Se você comparar, por exemplo, com um estado bem menor do que o Ceará, que é o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem mais de 34 mil presos. Mais de 34 mil presos. O Ceará tem bem menos, tá? Quem é o atual secretário de Justiça hoje? Como é o nome do homem? Hélio Leitão. Tá? Hélio Leitão. Jurista. Quem foi que inaugurou?
Inaugurou é foda, né? Mas isso aqui foi no governo do Arthur Costa e Silva, tá? Na época da ditadura militar, década de 60, tá bom? Pouco tempo que ele permaneceu no poder. O que mais que vocês têm aqui nas unidades prisionais? Vocês têm penitenciárias. Penitenciárias. Vocês têm as colônias, que nem são mais colônias agrícolas, né? Nem tem mais aqui. Eram as colônias agrícolas. Agora elas também são industriais e mistas, né? Industriais e mistas. O que mais que vocês têm? As casas de albergado. Casas de albergado. O que mais? Vocês têm as casas... Deixa eu ver aqui. Casas de albergado, colônias agrícolas, penitenciárias, hospital de custódia. Cadeia pública. Cadeia pública. E as casas de privação provisória. Beleza? Boto já aí como é que serve cada uma delas, tá bom? Segunda questão, tá certo ou errada? Tratamento psiquiátrico separadamente, devendo adequar-se às normas aplicáveis ao tratamento das respectivas insanidades. Correta, tá, gente? Correta. Artigo 14. Artigo 14 na segunda questão. Do regimento. Tá aqui regimento interno para ficar mais fácil, tá? Correta. Alguém tá copiando alguma coisa antes de eu começar a apagar tudo? Rapidão, lá, 1 minuto. Alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Tá rápido demais? A resposta da primeira estava certa, não estava não? Não botei no quadro não? Estava certa a primeira e está certa a segunda. O preso comprovadamente portador de doença mental deverá ser imediatamente encaminhado ao estabelecimento adequado para o seu tratamento, lá não podendo permanecer além do tempo necessário ao seu pronto restabelecimento, atestado pelo serviço médico local. Certo ou errado? Correto, tá? Correta. Artigo 14, parágrafo 1º. É claro que ele só vai ficar o tempo necessário. Tempo necessário ao restabelecimento da sua condição, de saúde, tá? Wagner, o que acontece, por exemplo, quando o camarada, por exemplo, ele mata uma pessoa e tem algum tipo de distúrbio mental? Seria esse o local que ele seria designado, sim ou não? O que vocês acham? Quem mata uma pessoa, comete um crime, de repente tem algum tipo de problema mental. Vocês acham que ele vai para um presídio comum? Não, né? Ele vai para um local específico. Qual seria esse presídio específico aqui? Qual seria essa unidade prisional? Seria o hospital geral ou o hospital de custódia? Hospital de custódia, tá? Taitinga, os dois. Quase todos os complexos estão em Taitinga. Até porque os outros que foram desativados são os que eram antes, né? O IPPO foi desativado, que eram as casas de privação. O albergado foi desativado. O que mais? O Amanari foi desativado, que era a colônia agrícola. Você não tem hoje um local provisório para o cara, para o preso provisório. Você não tem, você vai jogar ele no meio dos outros. Cara, é assim, eu não sei se vocês estão na vibe ainda, né? Eu não sei como é que tá aí, eu ainda estou naquela desacelerada ainda do concurso anterior. Mas procurem, cara, documentários ligados à área de vocês, para vocês já terem uma noção do que vocês vão pegar lá na frente. Questão de como é que funciona a comunidade carcerária, cara, documentário sobre CPI de presídio, CPI da condição de preso. Isso tudo ajuda para você mentalizar a coisa, cara, a profissão, para internalizar a coisa.
Não adianta ficar só naquela coisa teórica da lei, do artigo, da norma. Procure entender como é que funciona na prática também. Procura esses vídeos, cara. Hoje eu passei o dia olhando, ó. Vou mentir, eu já tô igual, tipo um agente penitenciário já. Quase. Quase. Ontem foi o menino, né? O Felipe. Foi o granjeiro ontem. Foda, né? O granjeiro. Mentira. Pula do barco. Mentira. Meu pirado, né, cara? Ele, meu pirado. Ele tava me chamando pra fazer um cruzeiro aí, brother. Cruzeiro pela Europa. Aí eu disse, cara, tem que arrumar uma vaga pra minha esposa. Ele, nós dois e tal. Nós dois é foda, né? Parceiro e tudo, mas não dá, né, velho? Cara, coloca aí, segunda questão, vamos lá. Flauzino é parceiro, né, cara? É diferente. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Vamos lá. Hospital de Custódia e Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Ele é diferente do hospital geral. Hospital geral. Qual é o restante da nomenclatura dele? HGF? Não, mas. HGF. Cara. Sim, vamos lá. Depois eu lembro aqui já. Psiquiátrico, cara, ele vai estar ligado aqui. Problemas psíquicos. Do preso. Tá? O que a questão diz aí? Vamos lá. O Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico destina-se ao cumprimento de medidas de segurança e ao tratamento psiquiátrico separadamente, devendo adequar-se às normas aplicáveis ao tratamento das respectivas insanidades, cara. Certo ou errado? E sanatório, cara, aqui, ó. Sanatório penal, né, não? Sanatório penal. Tá bom? Tá certo, é isso aqui. Qual é a diferença aqui? É porque nesse caso aqui, ele vai estar ligado a doenças infecto-contagiosas. Tipo, Wagner, tipo, tu tá trabalhando e tem um preso que tem AIDS, tem o vírus HIV e vem todo ensanguentado porque acabou de ser furado com um coçou que vem na tua direção. Aí tu abraça o preso e leva ele para a enfermaria. É tipo isso, tá? Quando acontecer, quem vai tomar conta é isso aqui, ó, o Hospital Geral e o Sanatório Penal, tá? Esse aqui, quem é que vai assumir aqui? Esses dois. Já viram isso aqui? Quem é que vai exercer a função de diretor desses dois hospitais? Você acha que pode ser um agente penitenciário com formação de nível médio? Diretor do hospital? Não, né? Ser preferencialmente, servidor da secretaria. Agora sim, com formação na área, né? Formação na área. Saúde. Tá certo? Beleza? Esses dois hospitais aqui fazem parte do que a gente chama de unidades prisionais. Quais são as unidades prisionais? Pessoal, na hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem, viu? Não tem nenhum problema não. Tá? Unidades prisionais. Apareceram duas aí. Quais foram? O hospital. Eu vou botar não, vou botar normal, do jeito que está lá. Como é? Hospital Geral
sanatório penal. E o outro é o hospital de custódia. Isso aqui são unidades prisionais. Essas duas unidades prisionais, elas ficam onde? Vocês sabem? Onde é que elas ficam? Dentro dos complexos do próprio presídio, das CPPLs. Elas ficam lá em Taitinga hoje, tá? Advogado. Quem era anterior a ele? Alguém lembra? Olha, o que é que... Mariana Lobo. Anterior... Mariana Lobo. Cara, defensora pública. Essa aqui realmente fez muita coisa dentro da pasta da Secretaria de Justiça, para quem não sabe, tá? Eu tenho um amigo meu que foi... Amigo assim, né? É mais amigo mesmo. Que foi diretor de uma das CPPLs. E foi depois que interviu numa rebelião. Ele era um dos oficiais da PM na época, que estava numa das rebeliões da CPPL-2. Ele conseguiu argumentar com o preso antes do pessoal do batalhão de choque chegar. E aí ele conseguiu desfazer a rebelião em pouquíssimo tempo, só na base da conversa. Aí ela atribuiu a ele uma condição que ele passou a exercer dali para frente, que foi a de diretor de um dos presídios dela, que ela comandava como pasta, como secretária de Justiça. Fez muita coisa, inclusive é dela essa iniciativa aqui, ó, das modificações ligadas à revista. O que é que se tinha antes, o que é que se tem hoje relacionado à revista? A gente tem algumas questões referente à revista de parentes e de quem vai visitar preso nessas unidades prisionais. Você tinha um negócio chamado desnudamento. O que é um desnudamento? Desnudamento é mandar nudes, pronto, né, para alguém. O camarada ia visitar um preso, por exemplo, e passava por algumas situações meio complicadas, situações meio constrangedoras, que hoje, tecnicamente, eu não estou dizendo que isso é impossível de acontecer na prática. A gente está falando de uma lei, e a lei é específica quando ela veda todo tipo de desnudamento. Então isso vem a partir dessa portaria aqui, ó. Portaria 723 de 2014. Essa que está na prova do negócio de vocês aí é a mesma portaria? Alguém já olhou? Sim ou não? Mas vocês não abrem a boca não, é? Porra é essa? É a mesma portaria que está aí. Essa portaria aí ia dar trabalho de vocês conseguirem ela, tá? Então já fica aí para que vocês deem uma lida. Só são 3 artigos. 3. Você só precisa saber de 2. O primeiro e o segundo. O terceiro é só quando ela vai entrar em vigor. Se não me falar a memória, 45 dias depois dela já ter sido sancionada, não é isso? Então, assim, a questão da revista, ela tem toda uma modificação a partir de 2014, e justamente quando teve à frente, como secretária de Justiça, a defensora pública, a Mariana Lobo. O Hélio Leitão, o que é que se cobrava antigamente? O que é que se cobrava para que as pessoas tivessem um pouco mais de credibilidade na pasta? Que se colocasse um secretário de Justiça ligado à função, ou um jurista, um defensor público, um promotor, alguma coisa do gênero. E aí vem sendo adotado nos últimos 2 governos, no governo do Cid Gomes, o governador que saiu, e no governador atual, o Hélio Leitão. O governador atual, o Camilo Santana. O Hélio Leitão que assumiu a pasta. E aí você tem poucos incidentes. Estou querendo dizer também que quem estava antes deles 2 aqui causava algum tipo de problema, até porque está sendo gravado tudo aí, né? Foda. Aí lasca, eu já estou cheio de problema hoje. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Essa primeira parte? Alguma dúvida? Nada? Todo mundo calado pra caralho mesmo, né? Então vamos lá. Segunda. Colocaram a questão, artigo 22? Coloquem aí. Artigo 22 na primeira questão, tá? De onde? Do Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Ceará. Regimento Geral dos Estabelecimentos prisionais do estado do Ceará, tá? Essa lei aqui é tão foda de você encontrar
que você vai achar ela um link numa entrevista para achar essa... Só para vocês terem uma noção de como é complicado achar ela. Porque como eles não atribuem, quando você vai baixar, por exemplo, no sindicato dos agentes, lá tem a lei, mas tem ela desatualizada, tem ela de 2009. E aí as atualizações dela, meu amigo, de lá para cá foram várias. E aí o cara pega o material e vai estudar por base do último concurso, por exemplo. Pega o material completamente desatualizado, principalmente essa parte mais ligada à parte das revistas e tal. Então, o Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará eu dou a vocês ainda hoje, tá? Não se preocupem não. Segunda questão, vamos lá. Vocês estão calados mesmo, não adianta puxar a conversa não.